Primeiro eu vou explicar um pouquinho da palavra puerpério. Puerpério vem da família do puério, né, que significa infantil. Esse período se inicia quando a mulher acaba de dar à luz, quando ela acaba de ter bebê, né? Então ela acaba de ter o bebê, se inicia o período de puerpério. O que é importante homens e mulheres saberem disso e ficar até o final da live para pegar as informações? Tem muitas coisas que a gente aprende sobre esse período do pós-gestação que a gente ouve muitas coisas dos nossos avós e a gente acaba trazendo aquilo como verdade. E na verdade, às vezes a gente não busca o que realmente os estudos mostram sobre aquilo, né? Então eu vou trazer para vocês várias coisas que os estudos sinalizam em relação ao puerpério que realmente acontece e não aquilo que a minha avó, ou minha tia, ou minha mãe, ou minha amiga disse que acontece. Estudo real, né? Caso comprovado, tá bom? Então, assim, para quebrar alguns mitos de isso é frescura, gravidez não é doença, esse tipo de coisa, né? A gente quebrar um pouco desses mitos e trazer, na verdade, o que realmente acontece nesse período de puerpério e o que o exercício pode contribuir com esse período, né, de pós-parto. Vamos lá, então. O puerpério geralmente ele ocorre durante um determinado período, aproximadamente de 6 a 8 semanas após o nascimento do bebê. Em alguns casos pode ser que dure mais tempo, mas não é comum, tá? O comum é que dure aproximadamente entre 6 a 8 semanas após o parto, esse período de puerpério. Em alguns casos também esse período pode ser reduzido. Eu falei que em alguns casos é mais, né? Em alguns casos esse período pode ser reduzido. Reduzido como? Por exemplo, se a pessoa fizer uso de esteroides, né? Pode ser que esse prazo seja reduzido. Esse esteroide pode ser que a pessoa faça consumo por conta própria, né? Claro, geralmente é de forma irregular, quando ela faz uso de conta própria, ou pode ser prescrito pelo um médico, né? Que no caso ele que é o responsável pela prescrição do esteroide. Então, esse período de puerpério também pode ser reduzido devido ao uso de esteroide. Tá, eu tenho outra coisa muito legal para falar para você. O que pode acontecer, outras coisas, né? Que é o que é uma das coisas mais importantes dessa live. O que pode acontecer nesse período de puerpério, né? O que ocorre com a mulher durante esse período, né? Quais são as adaptações que o organismo tem, né? Quais são as readaptações que o organismo tem nesse período de puerpério, que é o período de pós-parto, tá bom? Eu vou falar sobre isso aí para vocês. Pessoal que está entrando aí, está conseguindo ver legal? Bota um joinha aí, quem está conseguindo ouvir legal. Beleza. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu quero citar com vocês que acontece no período pós-parto, puerpério, como eu falei com vocês. Beleza, Leandro, valeu. No período pós-parto é a desregulação do centro de gravidade. Na verdade, isso já acontece até durante a própria gestação. O centro de gravidade fica aproximadamente nessa região e ele é deslocado devido ao crescimento do bebê. Então, se o bebê, quando o bebê vai crescendo, ele vai jogando, né, a barriga para frente, o abdômen vai sendo jogado para frente, e isso acaba ocasionando uma curvatura aqui nas costas, né, da região da lombar. A gente chama de hiperlordose, né? Então, é uma das coisas que pode acontecer nesse período aí de puerpério. Uma coisa também que é bem comum acontecer é aumento da região torácica, né? Ou seja, o tórax da pessoa ele acaba ficando deslocado para frente, né? E a lombar acaba sendo jogado para frente também. Isso devido ao crescimento do bebê. Claro que quando o bebê acaba de nascer, a tendência é o corpo tentar trazer de volta para o lugar, mas não acontece assim de forma tão natural e tão rápido como as pessoas acham que acontece, né? É um processo lento. Afinal, tudo depois do parto do bebê, no período de puerpério, se torna mais lento.
tá? Outra coisa que acontece bem comum é o enfraquecimento do assoalho pélvico, né? A pelvis, né, alguns chamam de bacia, é onde o bebê fica acomodado. Às vezes a pessoa tem a sensação que o bebê fica só na barriga, né? Mas o bebê também fica acomodado ali na pelvis, né? Ele fica ali naquela bacia, o bebê na bacia, né? Então acaba acontecendo uma frouxidão ou enfraquecimento daquela musculatura ali do assoalho pélvico. Outra coisa que é bem comum acontecer no período de puerpério é o metabolismo se tornar mais lento. Como assim o metabolismo mais lento? Então, o metabolismo ele funciona durante a gestação e assim que o bebê nasce, ele tende a desacelerar. É algo que é bem comum de acontecer. Outra coisa que pode acontecer, não significa que acontece com todo mundo, é problema cardiovascular, né? O sistema de pressão, né? O coração às vezes acaba dando uma desregulada, até porque o corpo está se adaptando àquele novo ambiente. Digamos, só para a gente fazer uma analogia, que o nosso coração ele tem que funcionar para 2. Como assim funcionar para 2? Ele tem que bater o suficiente para te manter vivo e também para manter o bebê vivo. Então no começo ele acaba entrando naquele processo de adaptação. É como se estivesse pisando no freio. Né? É comum acontecer também problema no sistema digestivo. Né? O sistema digestivo é um conjunto de órgãos que a gente tem, geralmente localizado, né, nessa região do abdômen. Geralmente não, sempre localizado nessa região do abdômen. Em alguns casos, claro, existe, né, anomalias, monstruosidades que acontecem de forma diferente, mas geralmente é no abdômen. Digamos, o comum é estar nessa região do abdômen, um conjunto de órgãos que faz o processo de digestão, né, como intestino delgado, intestino grosso, né, estômago, tudo isso faz parte aí do sistema digestório. Então pode ser que há algumas complicações intestinais também no puerpério. Tá? Outra coisa comum é a desregulação dos glóbulos sanguíneos, né? Nós temos glóbulos vermelhos, temos glóbulos brancos, né, no qual é grande responsável pela nossa recuperação, cicatrização, né, fechamento de feridas, essas coisas todas. Tá? Então isso acaba ficando comprometido também, até porque a mulher sofre um corte ali na região do abdômen, então também isso pode ficar comprometido. Outra coisa comum acontecer probleminha lá no puerpério é o sistema urinário. O sistema urinário ele é composto aí pela bexiga, pelo ureter, né, que é o caninho lá que liga, pela uretra, né, que é o caninho que faz sair lá a urina, né, rins. Então estou falando de forma bem superficial para vocês entenderem que sistema é esse. Mas o sistema urinário também pode ser que seja comprometido depois do nascimento do bebê, no puerpério. O sistema respiratório. Imagina o seguinte, quando o bebê cresce, ele acaba empurrando um pouco o diafragma, né? Que é esse músculo que a gente tem aqui embaixo da costela, que é responsável por auxiliar no nosso sistema de respiração, abrir e fechar a caixa torácica para que o ar possa fazer a troca lá de CO2 por O2. Né? Então é algo que pode ser comprometido. Outra coisa que pode ser comprometido no período de puerpério é a questão neuropsíquica. Neuro, né? As pessoas acredito que já associam, né? Depois eu vou explicar sobre isso aí, Adriano, mas boa pergunta. Neuro está associado com a questão de cabeça, psíquico, que são os pensamentos que a gente tem dentro da cabeça, né? Então é algo que pode ser desregulado e lá na frente eu vou citar alguns exemplos que pode acontecer. Outras desregulações que pode acontecer é osteoarticular. O que é isso? O sistema ósseo ele pode ser abalado no período de puerpério e as articulações também. Durante o período de gestação, o corpo libera um hormônio, vários, né? E um deles é a relaxina. A relaxina é responsável por gerar frouxidão articular. Imagine o seguinte, o bebê tem que crescer. E se todas essas articulações estão duras, rígidas, como que vai fazer o espaçamento para o bebê crescer ali dentro da bacia, por exemplo, como o pessoal diz, pela região pélvica? Como que vai haver afastamento das articulações se as articulações estiverem enrijecidas? Elas precisam, né, aumentar de tamanho. Então, esse hormônio vem para, digamos, afrouxar a articulação para que o bebê possa crescer.
Só que quando isso acontece, isso foge do que é natural sem o bebê, né? Então acaba gerando problema osteoarticular. Conforme eu falei com vocês, que tem vários hormônios que são liberados durante o período da gestação, também após o período de gestação, o corpo vai tentar regular, voltar ao que você era antes de ter o bebê. Então também pode ser que tenha algum problema no sistema endócrino, né? No sistema de hormônios. Outra coisa que pode acontecer de desregulação é a questão do sistema tegumentar. O que é o sistema tegumentar? O sistema tegumentar é tudo que reveste o nosso corpo, digamos que é a capinha, né? Pele, né? Pode ter alteração, algumas mulheres geram manchas, né? Na pele, no período de puerpério, né? Algumas espinhas, né? Unha enfraquecida, queda de cabelo branco não, porque isso aí não tem nada a ver com puerpério não, isso aí é preocupação, né? Mas pode ser que gere vários problemas desse tipo, né? Desse sistema tegumentar que eu falei, que é o que reveste o nosso corpo, para que nosso corpo não pode ficar exposto, né? Ele precisa de proteção e um desses exemplos que eu dei agora para você é o que faz proteger o nosso corpo, né? Logo que a mulher entra no período de puerpério, ela perde aproximadamente 5 quilos. Tá, mas 5 quilos de quê? De emagrecimento? De gordura? Não é isso não. Esses 5 quilos está associado com placenta, líquido amniótico. São essas composições que o corpo vai se desfazer por entender que não precisa mais daquilo dentro do corpo, então o corpo vai se livrar daquilo e geralmente ela acaba diminuindo em média 5 quilos. Ah, Diego, eu perdi só 4 quilos logo que eu ganhei o bebê, então eu tenho problema? Não tem nada a ver, né? Isso é só uma média, né? Segundo os estudos sinalizam que é aproximadamente 5 quilos, tá? Outra coisa que a mulher perde no período de pós-parto é força e capacidade de fazer exercício aeróbico com eficiência, né? Ela se cansa rápido. O exercício aeróbico nesse caso ela se cansa rápido. E força é realmente pegar peso, né? Geralmente ela acaba perdendo tônus muscular, então ela acaba ficando fraca. Então é bem comum acontecer nesse período, que também é normal, porque o corpo entende o seguinte: se ele acabou de expelir o bebê, ele não tem necessidade de fazer força, ele está na hora de você fazer repouso, então não tem necessidade de ficar gastando energia com músculo e sistema aeróbico, né, para que você possa correr, por exemplo. Não é a ideia é fazer repouso, geralmente no período de puerpério, que é aquele período que eu falei para vocês, de aproximadamente 6 a 8 semanas, né? Outra coisa que é comum, muito comum, é as queixas físicas. Quais queixas físicas são essas? Por exemplo, dores nas costas, né? É algo que é bem comum. Tem as questões emocionais também, que acaba abalando nesse período de puerpério, que é a questão de ansiedade, né? Tristeza, euforia. Isso também fica bem desregulado, né? E as limitações funcionais. O corpo ele acaba não estando num período que ele possa fazer as atividades diárias comuns, como varrer casa. Não que mulher tem que varrer casa, homem tem que varrer casa também, né, meninas? Não é só a mulher que tem que varrer casa, não. Passou. Tá muito ultrapassado esse negócio que só mulher que varre casa. Homem pode varrer casa também, não quebra a mão não, né? Tem até força suficiente para varrer direitinho. Então, assim, essas questões funcionais ela acaba perdendo durante esse período de puerpério, né? Outra coisa que eu vejo que é comum as mulheres acontecer no período do puerpério, que às vezes a mãe ou a avó, alguém mais próximo chama de relaxada, é os cuidados com o bebê. Às vezes ela não está muito interessada em fazer os cuidados do bebê logo que o bebê nasce. Isso também é comum no período de puerpério, não é frescura nem preguiça, tá? Ou ela tem um cuidado excessivo, que também acontece, que é o extremo, né? Ela quer cuidar demais, quer proteger demais, né? Aquele instinto, né? Da mãe ali. Outra coisa
Deixa eu ver o que que ela pode... Ah, tá. Outra coisa que é bem comum nesse período é ela gerar insegurança. A mulher no período puerpério, ela se sente muito insegura. Insegura para tudo. Algumas acham que alguém vai chegar e vai carregar o bebê dela, então ela não consegue nem dormir se o bebê estiver do lado dela. Algumas acham que nesse período alguém vai entrar na casa dela e levar o filho dela embora de madrugada, então tem que verificar várias vezes se a porta está trancada. Então é algo que pode acontecer também nesse período aí do puerpério, que é o medo, né? Insegurança. Isso também pode acontecer. Tá. Outra coisa que é importante eu falar para vocês é o período de readaptação da parede abdominal. Quanto tempo? Porque assim, pensa, o bebê cresceu aqui. Aqui não, na mulher. Cresceu, estendeu, estendeu, estendeu. O abdômen ele gerou uma extensão. Por quanto tempo aproximadamente, dica valiosa, em quanto tempo aproximadamente o abdômen volta a regular, volta ao normal após esse período de nascimento? Segundo os estudos, esse período pode durar 6 meses. Claro que ele pode ser reduzido com exercício, né? Se você passar exercício específico para essa puérpera, né? Essa mulher que teve o bebê, pode ser que volte mais rapidamente do que uma mulher que não faça exercício nenhum, né? Tá bom, Diego. Não, tem mais uma coisa que eu queria falar com vocês. Outra coisa que é muito comum é inchaço, né? Edema nas pernas, nos membros inferiores. Lembra que eu falei lá em cima que o sistema circulatório, os glóbulos, né? O sistema cardiovascular já não fica mais do mesmo jeito logo que o bebê nasce. Depois ele tende a regular, tá, gente? Senão a pessoa fala, eu não vou ter filho não, para ter esse tanto de coisa aí, eu prefiro não ter filho. O sistema tende a regular. Só estou explicando para vocês o que acontece nesse período, para a gente ter ciência de não achar assim, ai meu Deus, comigo foi um desastre, né? Só aconteceu. Não, são as adaptações do sistema do ser humano mesmo, tá? Ele se adapta dessa forma, tá bom? Como devo proceder, né? Nesse período de puerpério? Primeira coisa, eu preciso da liberação do meu médico para fazer exercício físico. Assim que o médico te liberar, ele vai te dizer assim, ó, agora você está apto para fazer exercício físico de intensidade moderada, de intensidade intermediária ou até mesmo futuramente intensidade avançada. Por que precisa dessa autorização? Frequentemente chega essa pergunta para mim, Diego, depois que o bebê nasce, com quanto tempo que eu posso fazer exercício? Né? Na verdade, a gente precisa da liberação do médico. O profissional de educação física, ele não vai conseguir falar com exatidão. Ele pode até falar, tá? Mas não seria viável ele falar com exatidão. Com 3 meses você pode voltar. Com 6, com 1. Não é possível. Porque isso compete ao médico. Nós que somos profissionais de educação física não podemos invadir a área do médico fazendo a liberação para a prática de exercício físico. Assim como o médico também não deve falar que tipo de exercício que essa puérpera pode fazer. Né? Quem sabe o exercício, ou quem deveria saber qual exercício e qual intensidade fazer, no caso aí é o profissional de educação física que realmente é comprometido, que realmente estuda, ele vai saber qual tipo de exercício e qual intensidade que aquela puérpera deve receber no momento, tá? Mas existe estudos relacionando a quantidade média de tempo ou de quantas vezes por semana você deve fazer de exercício, que é aproximadamente 150 minutos por semana. Tá, 150 minutos por semana, isso é só um valor para a gente ter uma média, tá, gente? Porque 150 minutos por semana dá aproximadamente 30 minutos por dia durante 5 dias, né? 30 vezes 5, 150. Então dá aproximadamente isso. Então é só para a gente ter uma referência de dados, né? Para a gente não ficar perdido, né? Do exercício para fazer. A gente não, né? Para as mulheres não ficar fazer, porque eu que sou profissional de educação física tenho total confiança de saber qual a intensidade e qual exercício que deve ser utilizado para aquela puérpera, né? A mulher que teve bebê. Outra coisa que deve ser feito, que eu não vi acontecer com a minha esposa, por exemplo, quando a gente teve o bebê, é o cuidado do fisioterapeuta, né? O fisioterapeuta, ele tem hospitais, né, que oferecem esse profissional para ir até o leito, né, até a cama lá que a mulher
ficou no período pós-parto e posicionar ela de forma que o intestino possa fazer sua readequação, ou seja, porque quando o bebê cresce, empurra tudo, gente. Não vai achando que o intestino vai ficar tudo do mesmo jeito, né? Que vai tudo se encaixar normal, não. O bebê vai crescendo e ele vai ganhando espaço, né? Afinal, tem uns que fazem isso até depois de grande. Tem meus filhos, por exemplo, de vez em quando eles fogem lá para minha cama. Como eu e minha esposa estamos dormindo e entra lá, ganha espaço até hoje, né? Mesmo sem autorização. Ainda acha ruim. Tem uns aí com 15, 16 anos, ainda tá dormindo lá com a mãe e com o pai, pelo amor de Deus, né? Então imagine o bebê que por questão de sobrevivência ainda tá ganhando espaço. Ele vai empurrar qualquer coisa, intestino, vai ganhar o espaço dele. Então o intestino, na verdade, ele não volta para o lugar assim que acaba de nascer. Ele vai fazendo as contrações, né, que se chama peristaltismo, que é as contrações do intestino, até ele se readequar. E o profissional de fisioterapia pode auxiliar bastante nesse processo, posicionando a mulher na posição ideal para que isso possa acontecer com a maior eficiência possível. Outra coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, que as mulheres precisam fazer exercício antes do período de gestação. Eu até falei isso na live anterior, para preparar o corpo, né? Então o corpo, para ele se preparar, ele precisa de quê? Exercício físico. Esse exercício físico pode ser feito também durante a gestação, caso também seja liberado pelo médico, porque dependendo do nível de perigo que aquela gestação pode gerar, o médico pode ser que não libere aquela mãe para fazer exercício físico. Muitas vezes o médico também não libera porque, claro, por causa de risco do bebê, e que por muitas vezes, na prática, a gente sabe que às vezes o médico não tem confiança no profissional de educação física para entregar aquela mãe que está no período de gestação, no qual o grau é de risco, possa trabalhar com aquele profissional. E eu até entendo esse médico, porque muitas vezes esse profissional ele realmente não é preparado para trabalhar com a puérpera, com a mulher que acabou de ter o bebê. Então, assim, às vezes vai lá para um atendimento superficial e acaba prejudicando o processo. A médica, por segurança, corta, interrompe o processo, não deixa que o profissional de educação física trabalhe com aquela mulher no período de perigo da gestação. Claro que a gente sabe que tem períodos de gestação e dependendo do estado de gravidez, realmente não deve fazer exercício, deve fazer repouso total. E a gente respeita totalmente essa opinião médica, no qual estudou totalmente para dar aquele tipo de informação, se realmente é para fazer exercício ou não naquele período de gestação, que pode gerar perigo para a mãe, né? Outra coisa que acontece muito no período puérpero é a perda de tônus muscular, né? É comum acontecer com a mãe, conforme eu falei com vocês anteriormente. É comum isso acontecer porque teoricamente não é para ela fazer esforço, então o corpo automaticamente não vai gastando energia com aquele tipo de estrutura, né, muscular, no qual o músculo acaba consumindo muita energia. Então o que o profissional de educação física precisa fazer? Trazer tônus muscular de volta para essa mãe. Como assim trazer tônus muscular de volta? Como que se estimula isso, né? Com contração muscular, com exercício, no qual o profissional tem que fortalecer os músculos que foram perdendo tônus. Claro que acontece em todos, alguns perdem mais, como a musculatura do abdômen, do assoalho pélvico, são músculos que se perdem bastante. O músculo da lombar é um músculo também que costuma ficar bem judiadinho, né, depois da gestação, no período puérpero, tá bom? Deixa eu ver o que eu falo mais para vocês, eu anotei aqui para não esquecer. Outra coisa que o exercício é extremamente importante é que a pessoa que faz exercício pós-gestação, antes e durante eu também já falei, mas que faz o exercício pós-gestação, é que ela evita acúmulo de gordura abdominal. Claro que isso tem que estar sempre associado a uma boa alimentação, né? Então, ela evitando o excesso de gordura abdominal ali com exercício e boa alimentação, com certeza vai ser muito eficiente para a vida dela, né? Outra coisa muito legal de você não aumentar a gordura abdominal,
daquela pessoa é você evitar a constipação intestinal. É muito comum a mulher que ela teve o bebê, ela ter constipação intestinal. Às vezes por aumento de gordura, às vezes por disfunção, ou até mesmo por, igual eu falei com vocês, às vezes o intestino ele está se readequando, se relocando ali dentro do abdômen da pessoa, né, dentro da barriga, né, como o pessoal fala. Com isso acontecendo muito bem, né, o sistema de excretar mesmo, né, o pessoal chama de fazer cocô, né, funcionando bem, evita também problemas de hemorroida. É muito comum após o período de gestação, no período puérpero, né, puerpério, a mulher ela tem problema de hemorroida, porque o intestino dela já não está funcionando bem, às vezes ela está amamentando, não bebe água, né? O intestino, querendo ou não, o sistema de amamentar ele exige que a mãe beba muita água para ela se manter muito hidratada, porque grande parte, né, a maior parte do leite materno é água, então o corpo ele é muito esperto, então no intuito de manter aquele sistema, né, de amamentação cheio, ele tira a água de tudo qualquer lugar e joga lá para o peito, então o intestino pode faltar. Então é bem comum isso acontecer. Então se falta água, se falta bons nutrientes, se falta exercício, se sobra gordura ali na região do abdômen, também é bem comum que a mulher tenha problema de hemorroidas, né? Tem outros estudos sinalizando outra coisa muito legal em relação ao período puérpero. Os estudos fizeram o seguinte: eles pegaram as mulheres e avaliaram elas antes, né, ou no início da gestação ou antes da gestação, e depois avaliaram as mulheres durante a gestação e após a gestação. E os estudos sinalizaram o seguinte, que 90% das mulheres não voltam ao seu peso antes da gestação. 90%. Gente, imagina que de 10 mulheres que têm bebê, 9 não voltam ao peso normal. Isso acontece por quê? Por causa do bebê? Será? Será que realmente é por causa do bebê? Ou será que são um conjunto de fatores, né? Que além do fisiológico, né, a questão emocional, que você às vezes por ficar muito ansioso, né, acaba compensando isso na comida, em alguns casos na bebida também. Na bebida não é só alcoólica, às vezes excesso de refrigerante, ou até mesmo excesso de suco com muito açúcar, o excesso de suco também, né? Então, porque é suco eu posso beber o tanto que eu quero? Não, também não é assim, né? Existe uma quantidade ideal. Então, 90% das mulheres não voltam ao peso anterior e muitas delas com bebê. Aí depois que eu ouço isso, tá, gente? Eu ouço bastante aqui. Aí depois que eu tive filho, nunca mais consegui emagrecer, como se a culpa fosse do bebê, né? Essa pessoa, ela tem a prática regular de exercício físico, essa pessoa ela tem um planejamento alimentar, ela tem uma orientação de nutricionista para que ela possa se alimentar bem, ou será que a culpa é só do bebê? Então, 90% eu acho que é muita coisa, então é um número que a gente precisa ficar muito alerta para que a gente não possa ficar nesse período de ter filho e nunca mais voltar ao peso normal, tá? Não estou falando de ficar com corpinho de barro, tá, gente? Estou falando de ficar com peso saudável, questão de saúde, não é questão estética, tá bom? A mulher que faz exercício durante o período de gestação também, tem alguns mitos que dizem o seguinte: se a mulher fizer exercício, pode atrapalhar o crescimento do bebê. E na verdade não é verdade. Na verdade ela melhora, ela não atrapalha o crescimento do bebê. Na verdade ela melhora o condicionamento dela e ajuda bastante no período do puerpério, né, que é período de pós-gestação. Então isso não é verdade, tá? Muitas mulheres acham isso, que se fizer exercício o bebê pode não crescer, né? O exercício durante o período de gestação e no período puérpero, ele pode contribuir com uma coisa que é crucial e que é muito comum, e muitas vezes nem mesmo a mulher identifica que ela está nesse período, que se chama depressão puerperal. Como assim? A mulher ela entra num período de depressão pós-parto, o pessoal chama de depressão pós-parto, tem esse apelido aí, e ela não percebe. Às vezes um amigo não percebe, às vezes o marido não percebe, a sogra não percebe, é preguiça, é relaxo, né? Pensa isso tudo, menos que uma depressão pós-parto.
E às vezes ela não sai desse período de depressão pós-parto. Ela acha que a depressão pós-parto é só depois daquelas 6, 8 semanas que eu falei com vocês lá no começo. E às vezes ela fica ali naquele período de depressão pós-parto. O seu filho já está com 2 anos, o seu filho já está com 3 anos, está com 15, está com 25 anos e você ainda está na depressão pós-parto. E que a pessoa associa assim, depressão pós-parto, neném nasceu, fiquei um período, saiu, acabou. Não, se você não saiu daquele período de depressão, você continua depressivo e pode ser que fique a vida inteira. Claro que os profissionais de psicologia podem falar e psiquiatra pode falar melhor sobre isso, mas a depressão ela tem vários níveis. Às vezes a pessoa acha que depressão é só aquela pessoa que vai para o quarto escuro, que quer ficar sozinha, que não quer botar o pé fora de casa, porque se ela botar o pé fora de casa ela sente um desconforto, ela acha chato e ela fala que simplesmente não gosta, mas às vezes ela está no período inicial de depressão e não diagnosticou dessa forma. Então ela acha assim que foi só no período ali de pós-parto. E olha que legal, o exercício também pode contribuir com isso, né? Com esse tipo de problema que pode ocasionar na vida da mulher, que é a depressão pós-parto. Então olha que legal, como o exercício pode ajudar na vida da pessoa. Claro que quando a mulher entra nesse período de depressão pós-parto, só o exercício pode ser que não resolva. Em alguns casos resolve. Alguns precisam do acompanhamento tradicional, né, de depressão. Qual é esse acompanhamento tradicional? Em alguns casos precisa de medicação, em alguns casos precisa de terapia. Algumas pessoas conseguem sair sozinhas desse período. Raro, mas algumas pessoas conseguem sair. E muitos não conseguem sair porque não se reconhece assim. A pessoa não se reconhece que está no período de depressão. Então, como que eu vou sair de um lugar que eu nem entrei? Na cabeça da pessoa pode ser que isso aconteça, tá bom? O exercício também ele tem a questão que pode elevar a autoestima da mulher. Com a autoestima elevada, a mulher com a autoestima elevada geralmente também pode contribuir até mesmo para ela não entrar no período de depressão. O exercício ele também tem esse poder, porque ele libera hormônios que trazem a sensação de bem-estar, de prazer, né, autoestima, então melhora isso tudo. Então o exercício também pode melhorar para evitar a depressão ou indisposição, essas coisas do tipo. Tá. Outra coisa que é bem comum, que eu até anotei aqui para falar com vocês, é sobre densidade óssea. As mulheres também, quando ela acaba de ter o bebê, ela acaba tendo perda de densidade óssea. E o exercício, ele é um excelente remédio para perca de densidade óssea. Como assim? Para a gente ter densidade óssea, não basta eu ir lá e consumir cálcio. Super cálcio, não sei o que, não adianta cálcio sozinho. Porque o cálcio ele não entra dentro do osso, tá? Tô falando de forma bem superficial, ele não entra dentro do osso se não tiver estímulo mecânico nos ossos. Os ossos eles precisam de carga, receber carga compressiva, né? Que é, apertando, né? Precisa de cisalhamento, que é a carga que faz isso, né? No sistema ósseo, enfim, o osso ele precisa de receber carga para quê? Porque quando ele recebe essa carga, ele entende o seguinte: estou me usando. O osso, eu estou falando com o pensamento do osso, tá, gente? Os ossos estão me usando. O corpo está me usando como osso aqui. Então eu tenho que me recuperar. E para eu me recuperar, eu preciso ter cálcio. Então, se você não tem o estímulo, o corpo entende que não precisa de entrar cálcio. Não está me faltando nada, se eu não estou usando, então logo o corpo sempre faz isso. Não estou usando, logo vou jogar fora, né? Então o corpo ele precisa de alguns hormônios para captar o cálcio para jogar para dentro do osso, né? Um deles é o osteoblasto. Então se não existe isso, não capta, não joga para dentro do osso, não constrói, tá? Então isso é bem comum. Uma coisa que é bem comum as pessoas pensarem é o seguinte: a diferença no parto normal e na cesárea para o puerpério. E aí? Puerpério é o pós-parto, lembra disso? Será que existe? As meninas que estão assistindo aí, vocês acham que existe diferença na recuperação do parto normal e da cesárea? Não estou falando só do corte, né? Claro que o corte é visível. Na live anterior, eu falei um pouquinho sobre isso também. Eu falei que as mulheres que fazem
parto através de cesárea, a diástase aumenta em dobro, a chance aumenta em dobro, 2 vezes maior a chance de ter diástase no período de pós-parto, devido à cesárea, que é o corte que é feito lá na região do abdômen. Isso também, segundo os estudos, isso pode ser indicativo da anestesia e do corte que é feito ali na região do abdômen. Tem diferença, verdade, Adriano. Tá? Agora eu vou responder um comentário lá que a Adriana colocou, é o seguinte, e de repente pode ser dúvida sua também, né, que está assistindo a live aí. Quando eu pulo corda, dá vontade de fazer xixi, né? Por que isso acontece, né? Será que, como diz as pessoas mais antigas, será que eu tenho bexiga riada? Pode até ser, mas uma das coisas que acontece é o seguinte, quando a pessoa está pulando corda, a panturrilha ela faz muita força. E algumas pessoas conhecem a panturrilha como segundo coração, né? A gente tem o primeiro aqui em cima e a panturrilha é o segundo coração. Então a panturrilha ela também tem um papel de fazer bombeamento para o sangue subir. Então a panturrilha ela dá uma pressãozinha ali para jogar sangue de volta para cima. E quando você começa a fazer exercício, pular, pulando corda, a panturrilha vai bombeando. Isso acontece o seguinte, chega mais sangue e mais água para o rins. O rins filtra, joga para a bexiga enche e ainda está balançando. O que o corpo faz? Eliminar o xixi para que volte a funcionar normalmente. Beleza, galera? Se alguém tiver, eu vou estar encerrando agora a live. Se alguém tiver alguma pergunta depois sobre puerpério, né, que é o período de pós-parto aí da mulher, pode estar mandando um direct, pode estar mandando, ou até vindo aqui mesmo, né, nos visitar, que eu explico com o maior prazer. Espero que tenha contribuído. Para você que já é mãe, né, eu acredito que você pode ser que você tenha entendido muita coisa que ia acontecer com você e você não sabia o porquê, né? Você que ainda quer ser mãe, você já está sabendo o que pode acontecer, o que você deve fazer para que você evite esse monte de problema, né, que possa acontecer. Não é uma certeza, tá, gente? São indicadores. Isso não é certeza, tá bom? Então, assim, espero que tenha ajudado também aos esposos, né, que para entender um pouco o que acontece com a mulher, para não achar que é frescura ou exagero. Tá, tem casos que pode ser. Brincadeira, as meninas me matam, né? Em alguns casos pode ser, mas não é, né? Muitas vezes acontece isso aqui devido ao período de puerpério. Então, assim, quem não é pai ainda, que quer ser pai lá no futuro, já está sabendo de bastante coisa que pode acontecer. E saber lidar com isso tudo. Então, se você é pai, eu indico que você quer ter filho, já bota sua mulher para fazer exercício físico, porque com certeza você vai ser beneficiado também, porque sua esposa vai se recuperar muito mais rápido se ela fizer exercício físico, né? E a probabilidade de ela ter uma gestação também bem saudável aumenta muito, tá bom? Ia morrer, né, Adriana, sem saber. Panturrilha é o segundo coração. Eles falam isso, né? Porque ela tem um auxílio, né? De bombear sangue para cima, então a gente chama aí de segundo coração. Beleza, galera?